Olá pessoal, vamos então dar início a mais uma aula, né? Espero que estejam todos bem e vamos seguir com o nosso conteúdo. Tá? Para iniciar a aula de hoje, né, vamos começar pensando sobre um pensamento do Tales de Mileto, né, um grego aí que falou o seguinte, que tenha sempre um plano B para todos os seus projetos, busque o melhor e prepare-se para o pior, porque a vida é só dos vencedores. Então, essa frase ela tem muito a ver com a aula de hoje, porque nós vamos falar sobre a gestão de projetos, ou a gestão por projetos, como alguns gostam de denominar na literatura. E a ideia é que vocês entendam um pouquinho, evidentemente, como que esse processo por projetos, de que maneira que esse conceito se estabelece dentro das empresas, como que isso pode ser implantado, qual é a importância dele dentro de um processo de gestão. Tem muita relação com o último conteúdo que foi tratado da administração por objetivos, né? Eles fazem uma ligação muito próxima, e também o próximo assunto da próxima semana, que vai falar sobre, onde a gente vai conversar, né, sobre qualidade, né, no espectro grande sobre qualidade, sobre os atributos, né, da qualidade. Esse aspecto da gestão por projeto dialoga muito próximo, né, a essas discussões, tanto a que a gente viu na aula anterior e a que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? E conforme é de nosso costume aqui, o gráfico aqui mostra para nós essa tabela, onde mostra o nosso processo. Então vocês fizeram 3 aulas já desse segundo bimestre, Sistema de Informação Gerencial, a Escola Contingencial e Administração por Objetivos, que foi a última aula, na qual vocês também fizeram a avaliação. Caso alguém não tenha feito a avaliação, vocês sabem que tem que entrar em contato comigo. Vai valer nota inferior à nota para aqueles que fizeram no tempo hábil. Mas enfim, entra em contato, a gente vai fazer a prova por e-mail também, né? Vai ter a oportunidade de fazer a prova, tá certo? Então hoje, 18/5, nós vamos iniciar a aula 4, né? Administração por processo. Uma ressalva apenas, a semana passada foi realizada uma reunião, né, lá na Uniuv, e é onde ficou definido, nós fomos comunicados que ficou definido que as aulas em EAD permanecem até dia 15 de junho. Né? Então tem mais ainda um mês pela frente de aulas nessa modalidade. Claro que isso pode a qualquer momento ser revertido, dependendo evidentemente da estrutura das instâncias superiores. Mas por enquanto nós continuamos nesse modelo, e aí a gente dá sequência por aqui, tá certo? Então, vamos lá. E eu gostaria de começar a aula de hoje perguntando para vocês o que é negócio, tá? Porque às vezes fica essa questão se levanta muitas vezes dentro das aulas, e nós não conseguimos definir de uma forma muito clara, evidentemente, o que é negócio. Então cada um tem a sua particularidade, a sua forma de defender essa ideia, mas para que a gente possa pensar de uma maneira conjunta, eu gostaria que vocês adotassem para essa aula, e se for o caso e sirva para que os senhores dê sequência na vida profissional de vocês, adotassem essa definição do que é negócio. Não é algo para ser decorado, mas é algo para ser pensado. Tá? O termo negócio, conforme ele é utilizado, ele se refere a pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades para entregar valor a clientes e retorno de investimentos a partes interessadas. Então essa primeira parte ela dita muito, né? Porque aqui nós já estamos dentro do pensamento corporativo, ou do pensamento em que o chamado Business Process Management adota. Ou seja, o negócio dentro da gestão de processos, né, de projetos, ela é vista de uma maneira muito ampla,
mas através da relação. Então aqui nós estamos assumindo que existe um processo formal, esse processo, existem pessoas envolvidas dentro desse processo, e quando esse processo estabelece uma relação muito direta através das pessoas e com as pessoas, isso é o que nós aceitamos, né? A definição que adotamos diretamente. Então é uma relação de negócio, mas que entrega valor. Então é esse entregar valor que começa a ser um diferencial aqui, tá? E que faz muito link com a questão da gestão por objetivos e a gestão da qualidade, que é a nossa próxima aula tema, né? Quando a gente fala em negócios, eu estou falando em tudo aquilo que é lucrativo não só na questão financeira, mas na questão do desenvolvimento também, e também as empresas que são do eixo governamental, tá certo? Então essa é a definição que iremos adotar para essa aula aí de agora em diante. Então o negócio é aquilo, né? Ou é a maneira com que nós conseguimos relacionar pessoas dentro de processos em busca, né, de agregar valor, de entregar valor para alguém, tá bom? Então essa vai ser a nossa grande base de trabalho a partir de então, ok? Bom, então, sabendo de certa forma o que é um negócio, nos cabe também saber agora o que e como, né, nós entendemos o que é um processo, tá? Então, primeiro, o que é um negócio, né? Resumidamente, de uma maneira muito simples, né? É algo que envolve o talento, o respeito, a maestria, né? a escala de envolvimento das pessoas nos processos, né? E quando a gente fala nos processos, quais são esses processos? Então é isso que a gente vai ver agora. Mas é todo um conjunto que conduz para um resultado mais adequado, tá certo? Então, o que é o processo em si? Para a gente compreender a base de pensamento, né, do Business Process Management, o processo de negócio, como ele entende, envolve um conjunto de atividades que são pré-definidas, né? Ou um conjunto de comportamentos que são pré-definidos, né? Ou seja, a maneira com que as pessoas atuam dentro de uma determinada atividade para concluir algum objetivo. Tá? Qual é esse objetivo? É alcançar a meta. Os processos eles são disparados, eles são executados por condições específicas, né, ou seja, eu preciso, para que eu pudesse, ou para que eu conseguisse, ou para que eu chegasse, né, a gravar uma aula EAD para que eu pudesse lançar para os senhores, eu tive que me preparar. Eu tive que preparar o conteúdo, tive que estudar o conteúdo, eu tive que analisar o meu tempo, eu tive que analisar as questões do meu ambiente de trabalho, até conseguir fazer com que essa aula se tornasse a mais agradável possível, né, dentro da condição em que nós nos encontramos. Então, é todo um processo que envolve, né, a formatação dessa aula. Da mesma forma, penso eu, né, que todos vocês se programem de alguma determinada maneira, né, criem um processo para que vocês também possam estudar. Diferentemente disso, né, essa educação remota que estamos fazendo, ela perde um pouco do sentido quando não há um planejamento desse lado da tela e desse lado da tela em que vocês estão. Tá? Então, eu preciso escolher uma metodologia de trabalho, preciso adotar essa metodologia, e vocês devem criar uma metodologia a partir disso e a adotá-la também, para que o processo comece a funcionar de maneira equivalente, né, e atingível a bons resultados, né? Os processos eles são compostos nesse sentido por várias tarefas, né, e atividades interrelacionadas.
que são compostos por várias tarefas ou atividades interrelacionadas. Ou seja, são atividades dentro de atividades. Tá? Então, nós temos várias pequenas tarefas no dia a dia que compreendem todo um processo. Né? E aí surge o que nós delineamos como negócio de ponta a ponta. Então, quando que eu conheço a minha empresa? Quando eu sei, respectivamente, o que cada tarefa corresponde e de que maneira que essa tarefa é executada. Então, surge aí uma nova pergunta, né? Além do que é o negócio, além do que é processo, então surge o que é o gerenciamento de processo de negócios. Tá? E esse gerenciamento de processo de negócio, nós estamos adotando aqui uma definição que é universal, ou seja, em todas as regiões do mundo, quem adota essa metodologia de trabalho, né, ela está dizendo que o Business Process Management, o processo de negócios, né, o processo de gestão de negócios, ele é disciplinado. Né? Ele visa identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar o processo de negócio de maneira automatizada. Tá? E também não automatizada. Porque tem alguns negócios, algumas corporações, algumas empresas que não carecem de tanta inovação no sentido de ter recursos tecnológicos para gerenciá-las. No entanto, podem ter um papelzinho, né? Podem ter uma etiquetinha que sirva como uma ferramenta de gestão. E tudo isso tem um viés de buscar, né, os resultados já estimados, né, em uma prévia. O BPM, então, ele envolve uma definição muito clara, muito deliberada, muito acordada entre os pares, colaborativa, no sentido de que todos da organização participem, né, dessa interação, participem desse diálogo para a construção dessa forma de gerenciamento. E cada vez mais a ideia é que todo o processo de gerenciamento de negócios, ele seja assistido por tecnologia, ou seja, ele seja mediado por tecnologia, e haja uma interação muito perspicaz, né, na questão tecnológica. Que tipo de ferramenta que eu vou utilizar para que a minha empresa funcione? Eu vou utilizar câmeras de segurança, né? Eu vou utilizar câmeras para identificar o processo, não necessariamente para segurança, mas para que eu possa acompanhar o processo. Eu vou identificar pontos de conexão dentro da minha empresa que podem ser automatizados, né? E se isso melhora os resultados, é evidente que eu posso aplicá-lo, né? Visando, né, a agilidade de tudo isso, e mais ainda, né, isso se torna uma estratégia organizacional que busca a eficiência, né? Busca a eficiência em todos os processos. E como a condição eficiência nos leva à melhoria das atividades, então nós temos condições factuais dentro do processo, onde eu posso perceber as falhas e aí sim dar o devido tratamento, a devida correção para essas falhas, tá certo? E aí a definição de processo dentro dessa perspectiva passa a ser uma série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias funções preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas organizacionais, objetivando com isso estruturar uma cadeia de agregação de valor. Essa definição de 95 de Hunler e Breich é bem ampla, né? Mas ela já traz algo que a gestão da qualidade, o pensamento Lean, que nós vamos ver nas próximas aulas, começa a dar muita ênfase, né? Que é a questão de agregar valor ao negócio. Então, ainda me parece que em alguns momentos nós estamos discutindo o como fazer, como se fosse uma busca incansável por discutir ideologias, qual é a melhor ideologia. E na verdade não é isso que vai fazer a diferença para a empresa.
pouco importa, arrisco dizer, pouco importa se você vai adotar um sistema Toyota de produção ou um sistema Fordista de produção. Isso é uma questão de posicionamento ideológico. Nas empresas, nós carecemos de um posicionamento metodológico. Ou seja, qual é o método que eu estou utilizando? Esse método, ele visa alcançar os resultados, esse método preenche as lacunas, esse método, ele tem validade, esse método, ele é crível de qualidade? E se não é, né, de que maneira que nós podemos transformá-lo, né, numa questão ou num contexto que dê resultados? Essa figura mostra a organização como uma entidade centralizada, né, que é permeada pela sociedade, pelo governo, pelo cliente, por um lado, e do outro lado eu tenho acionistas, funcionários e fornecedores. Essas entidades ao redor da palavra organização significa que nós temos os chamados stakeholders, né, da organização, que cada um deles visa um objetivo quando olha para essa organização. O cliente visa, né, ter um produto de qualidade, né, e com custo adequado, com preço adequado. O acionista visa uma margem, né, de lucro que satisfaça, né, o seu anseio. O funcionário, né, ele busca pela satisfação, né, pela qualidade de vida, pela condição ideal de trabalho, pela condição de reconhecimento. O governo, ele busca uma empresa séria que cumpra com as suas obrigações. A sociedade espera uma contribuição, né? O fornecedor, por sua vez, espera que a empresa se desenvolva de tal maneira que cumpra com as obrigações com ele e faça com que ele também evolua. Então observe que nós vivemos nesse turbilhão, né, chamado sociedade contemporânea, que exige e faz algumas inferências dentro da organização que nós temos que não limitar, mas nós temos que conduzir o processo para que ele seja mais assertivo possível, tá? A gestão por processo, ou BPM, ela nos dá essa condição. Porque vejam bem, se nós olharmos para uma abordagem funcional, nós temos uma série de limitações que derivam dentro desse processo. Nós temos as barreiras hierárquicas, né, dentro de uma organização, ou seja, muitas vezes a fragilidade no gerenciamento, né, a falta de comunicação, né, essa primeira pirâmide que está faltando alguns espaços é afastado, né? Então eu tenho a administração que não dialoga com a questão funcional, né, a questão gerencial que não dialoga com a base da pirâmide. E isso tudo somado a barreiras que são funcionais, ou seja, que são barreiras que são entraves nos processos de execução da atividade, me leva a ter algumas ilhas isoladas de conhecimento dentro da empresa. E o que são essas ilhas isoladas dentro da empresa? É aquela empresa onde cada um faz a sua parte. Cada um faz o que lhe é proposto, né, sequer se dando ao luxo de pensar na atividade que o outro está fazendo. É como se vocês pensassem o seguinte, né, a origem de todos os problemas dentro da empresa sempre é a comunicação. Né? As empresas que não adotam, né, ou que adotam uma abordagem muito funcionalista, né, muito racionalista, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela acaba sendo uma empresa problemática. Ou seja, é uma empresa que não dialoga com os valores das pessoas que estão dentro da empresa. E aí eu esqueço muitas vezes que os valores do meu produto, o valor do meu produto, do meu serviço, tem muito a ver com o valor daquelas pessoas que estão fazendo o meu produto ou executando o serviço, né, qual a minha empresa entrega para a sociedade. E aí, quando isso não acontece de maneira eficiente e maneira eficaz, tudo isso acaba conjuminando para um resultado
insignificante. Daí a necessidade de eu enxergar o processo de uma maneira muito clara, né? Eu enxergar o processo dentro de uma condição que seja pertinente, que seja favorável, tá? E o cenário das organizações, quando eu montei essa tela aqui, eu comecei a pensar, porque eu coloquei novo cenário para as organizações. Mas o novo é muito recente, né? Então, o que é novo, né? A palavra novo, por definição, é aquilo que surgiu, né? E aí você pensa, aquilo que surgiu, o que surgiu há 5 minutos atrás já não é mais novo. Então, quer dizer, o novo cenário para as organizações, ele é a cada momento, né? É lógico que quando nós pensamos numa estrutura mais estratégica, eu vejo isso de uma maneira mais macro, tá? A definição aqui do Hamel, né, ele, no livro O Futuro da Gestão, de 2007, preconizava, né, entender o que seria o século XXI, que é o nosso século agora, né? E ele diz o seguinte, ó, as organizações competem no ambiente do século XXI e, no entanto, ainda adotam práticas de gestão do século XX. Por que isso? Porque, como a gente já veio discutindo em outras aulas, percebam que nós temos todo um pensamento voltado para o futuro, para o novo, para a inovação, para a tecnologia, o que será do amanhã e blá blá blá, mas isso em discurso, né? Na prática, muitas vezes, nós nos voltamos para um processo de ostracismo. Então, eu estou discutindo a perspectiva de gestão de pessoas na empresa, né? E eu sou o gestor da empresa. E aí, quando eu me deparo com uma situação dentro da empresa que exige um pouco mais de sensibilidade da minha parte, por exemplo, eu tenho que demitir um funcionário, eu tenho que chamar a atenção do funcionário, talvez eu faça isso de forma ríspida, talvez eu faça isso de maneira abrupta, talvez eu faça isso sem preparar o indivíduo, talvez eu faça uma promoção, né, de um indivíduo que furei a fila do meu plano de cargos e salários, e eu lembro que isso foi discussão nossa de algum tempo atrás, né? Quer dizer, então, eu demito o indivíduo porque ele não produz mais, mas será que eu dei a condição adequada para ele produzir? Opa, mas eu sou a pessoa que sobe num pedestal para falar da gestão de pessoas. Então, isso conjumina com entender o seguinte: nós temos um grande desafio que ele está composto pela cultura, está composto pela estrutura e está composto pela estratégia. Ou seja, eu preciso entender esse contexto cultural. O que é a cultura? Né? A cultura que a minha empresa estabelece. A minha empresa tem uma cultura que é ditada pelos seus fundadores, né? Pelo dono da empresa, né, pela história. Mas amanhã essa cultura tem que se adaptar a uma nova estrutura, né? Essa estrutura tem que estar dentro de uma estratégia, e a estratégia ela tem que estar alinhada com a cultura tem que estar alinhada com a estratégia, e a estrutura, que é o eixo hard de todo esse processo, deve delinear algo para que esse processo flua de maneira adequada. Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é o viver o momento agora nas empresas. Ou seja, então, para mim viver esse momento agora, eu vou ser cartesiano, eu vou separar a empresa em vários pequenos processos, e aí eu vou tentar entender, investigar, esmiuçar cada processo desse. E isso não precisa fazer sempre, pessoal. Eu sei que às vezes quando eu estou falando parece que é uma coisa que, meu Deus, toda hora eu tenho que recomeçar, então. Não, eu estou dizendo que uma vez feito isso, eu vou partir só para o monitoramento, tá? Mas se não foi feito, eu preciso executar. Toda empresa pode trabalhar dessa maneira? Claro que sim, é evidente que sim. Tá? Mas se você conseguir fazer em parte da empresa todo esse processo, tenho plena convicção de que os resultados começarão a aparecer. E não se admire se os problemas começarem a aparecer. Porque às vezes quando eu começo a investigar, eu começo a entender que o processo tem problemas. E eu estou tirando, né? Estou tirando o capacho e estou vendo o que tem embaixo.
tá certo? Tô levantando o tapete. E aí eu começo a enxergar que alguém começou a empurrar algo lá para baixo. Então a ideia da gestão de processos é tentar enquadrar a perspectiva do século XXI que nós estamos vivendo e todo o ferramental para esse período. Então não adianta eu ter muita tecnologia e ter um pensamento arcaico. Eu tenho que ter toda a tecnologia, o conceito, a concepção, a ideia, a maestria de fazer as coisas acontecer a partir do momento que estou vivendo, tá ok? Então, gestão por processos está muito dentro dessa perspectiva de fazer, de realizar as obrigações da empresa de maneira efetiva, né? Que consiga, que dê fundamentação para que o resultado possa vir o mais breve possível, tá certo? Ok, então? Né? Então, com esse pensamento do Hamel, né? A gente vai para frente. Então, nós somos empresas do século XXI com práticas do século XX. Tá? E esse contexto que ele propõe de toda a mudança, eu acho que sempre quando fala em novo cenário, o que cabe para nós é entender que esse processo de um novo cenário, ele está muito dentro da perspectiva de eu entender o que eu tenho de um lado e o que eu tenho do outro lado. Tá? Então observem esse quadro que está na tela, que ele vai estar dizendo o seguinte: de um lado eu tenho escala, eficiência, hierarquia e controle. E do outro lado, né, uma nova dinâmica me cobra, né, um foco no cliente, tá? Um foco mais na efetividade da entrega que eu posso levar até o meu cliente. Então, por quê? Porque eu tenho um cliente que tem mais acesso à informação. Eu tenho um processo que é globalizado, ou seja, não me interessa mais saber aonde eu estou no planeta Terra. Eu preciso conversar com todas as tribos e em todos os cenários. Tá? Existe a terceirização, ou seja, eu posso ser responsável por um processo, por um projeto, né? Mas eu posso delegar isso para uma terceira empresa, uma empresa parceira resolver. A tecnologia da informação se tornou, né, a válvula propulsora que faz com que os negócios avancem. Tá? O sistema de TI ele se tornou um posicionamento estratégico. Né? Percebam vocês que, à medida que a gente vai avançando na contextualização, nas aulas, e quando eu vou falar da minha experiência, eu tomei a decisão de não fazer aula ao vivo, porque eu percebi que no momento em que eu ia fazer a conexão, o processo se tornava muito lento. E aí criava processos de delay dentro dessa estrutura que me levavam a fazer com que toda a condição inicial travasse. Tá certo? Temos então nesse contexto, né, esse cenário que acaba sendo um cenário de complexidade, né, que tem que ser trabalhado. E além da complexidade ainda tem, né, um cenário de incerteza, ou seja, tudo aquilo que não está de acordo com o que eu penso acaba ficando numa situação de incerto. E a questão do risco, né, correr o risco é sempre importante, então, desde que esse risco seja dimensionado. Né? É como se você estivesse andando numa rodovia, né, e você tem os limites da rodovia, né, entre o lado direito e o lado esquerdo da rodovia, você tem que se manter, né, na tua pista. Então a complexidade ela sempre ela tem esse viés, né, de traçar um processo incerto para nós, o que não deixa de ser, né, uma condição constante dentro de todo e qualquer processo. E à medida que as empresas reconhecem a necessidade que exista a mudança, elas tendem a concentrar esforços naqueles processos chaves que vão impactar, que vão levar o benefício mais rapidamente ao cliente. E essa mudança, ela implica em enxergar a empresa através de uma visão por processo. Então, não adianta muitas vezes eu mexer em todos os processos. Eu preciso mexer ou interferir naqueles processos que, de certa forma,
terão impacto. Ou seja, fazer uma mudança em toda a empresa não vale a pena, né? Isso foi um dos grandes erros quando se falou em implantar sistemas de qualidade no Brasil, porque tentou-se implantar sistema de qualidade de uma maneira genérica em todas as empresas, pegando uma única forma, um único modelo e tentando colocar a goela abaixo nas empresas. E isso não funciona, entende? Cada empresa tem a sua especificidade, tem o seu mote de trabalho, e é sobre essa perspectiva que tem que ser analisada. E aí carece de uma mudança de pensamento, de uma mudança de olhar. Tá? Vamos praticar um pouquinho e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Tá? É um exercício muito simples, né? Mais visual do que prático, mas assim, vamos refinar o nosso olhar. Tá? Vejam o que eu preparei para vocês. Bom, então vamos para um pequeno exercício aqui rapidinho. Tá? O que vocês veem nessa figura? Né? O que vocês conseguem enxergar aí? Não precisa falar, só pensa. O que vocês conseguem visualizar aí? Imagino que todo mundo já pensou. Querem anotar? Depois vocês me mostram quando nós voltar na sala de aula. Tá? Mas isso é a mudança do contexto. Quando eu vejo apenas parte do processo. Na verdade, não sei se vocês tinham imaginado isso, né? Mas a figura está... Como eu fracionei o processo, como eu olhei apenas uma pequena fração de todo o contexto, eu pude tirar algumas conclusões aqui. Então observe, qual que é a ideia? A ideia é que eu consiga mapear o processo como um todo. E aí muda a visão tradicional para a visão por processo, ela tem uma certa diferença. Percebam que a visão, aqui nós temos o atributo, né, que está na primeira coluna, na coluna do meio eu tenho a visão tradicional e na última coluna eu tenho a visão por processo. E aqui fica claro toda a mudança que é estabelecida a partir dessa nova metodologia. Então, quando nós estamos falando do atributo foco, né, a visão tradicional eu tenho o chefe. Na visão por processo, eu consigo ter o cliente. Então, o foco deixa de ser no que o chefe pede e passa a ser no que o cliente espera. Na questão do atributo, né, do relacionamento primário, na visão tradicional, né, o relacionamento primário sempre se remete à cadeia de comando, e na visão por processo, na cadeia cliente-fornecedor. A orientação, enquanto atributo, na visão tradicional hierárquica, ou seja, um obedece ao superior. Na visão por processo, a orientação é para o processo em si, é para a atividade processual. O atributo, quem toma a decisão, na visão tradicional, a gerência. Na visão por processo, todos os participantes inferem sobre a decisão. No atributo estilo, né, a visão tradicional, nós temos um autoritarismo, né, presente. E na visão por processo eu tenho um estilo mais participativo. O atributo objetivo, né, aqui o nosso sexto item, na visão tradicional nós temos o foco para redução, o objeto, né, de trabalho é a redução de custo, e na visão por processo o objeto é a prevenção de custos. Aqui eu estou pensando somente em reduzir aquilo que eu já gastei, aqui é evitar que haja despesa, tá certo? Então, esse quadro mostra um pouquinho essa dinâmica. Aqui tem um caso, para vocês pensarem um pouquinho, que diz o seguinte, ó. Foram feitas várias perguntas, desde o superintendente ao motorista. Uma delas foi, pelo que você é cobrado? Tá? E aí, a sequência disso, né, se desdobrou da seguinte maneira. No passado, quando o motorista saía, anotava em uma prancheta a hora e na volta ele mesmo anotava a chegada. Mas a empresa viu que isso não dava certo e arrumou um cartão de ponto, que também não funcionou. Enfim, a empresa dava grande atenção a esse indicador, ou seja, a presença do indivíduo ali cumprindo a atividade. Então fizemos uma outra pergunta a ele. E o passageiro? Sua resposta ingênua e franca foi a seguinte: o passageiro atrapalha, porque eu estou atrasado e ele quer subir no ônibus, quer descer do ônibus. É uma tortura isso. Imagine, eu estou atrasado e uma senhora dá a mão para subir no ônibus. Além de não subir, vai perguntar para onde o ônibus vai.
Percebam o seguinte, ó, é uma empresa de ônibus, né, uma empresa de transporte urbano, e aí o dono da empresa cobra o motorista, né, ele é cobrado não por fazer um trabalho bem feito, não por atender bem o indivíduo, mas ele é cobrado para ele chegar no horário, para ele sair no horário, para chegar precisamente no ponto e assim por diante. Mas quem que paga toda essa despesa? Como que o salário do indivíduo se monta? Então percebam o seguinte, outras vezes, né, se estivesse adiantado, ao se aproximar do ponto final, o motorista dirigia muito devagar, fazendo hora para se enquadrar no indicador. Então vejo que a condição aqui não está em voga, o grande objetivo aqui não é a satisfação do cliente, é a satisfação do patrão. Entenda o seguinte, não é que esteja errado essa condição, só que vejam qual que é o foco. O meu foco é agradar o meu chefe, o meu foco é fazer um serviço bem feito para que muitas pessoas utilizem o serviço. Ou seja, eu estou preocupado em agradar o reitor dando uma boa aula ou estou preocupado com os meus alunos? Estou preocupado com meus alunos. O reflexo dos meus alunos estarem contentes, entende? É o respaldo que eu vou ter com o reitor. Entenderam a diferença? Então observe o seguinte, isso aqui não é da minha cabeça, isso aqui foi um estudo feito, né, por esse Rocha e Albuquerque aí, do sincronismo organizacional. Ou seja, como que alinha a estratégia. Então, um vê o problema. Vejam que uma coisa que me chamou a atenção quando eu li esse pequeno estudo de caso, é que o motorista falou que o grande problema dele era o passageiro. Porque o passageiro atrapalha, né? Porque ele tem que chegar no horário, tem que sair no horário. Mas ele só resiste em função do passageiro. Se não tiver passageiro, ele não existe, ele perde. Então percebam que o objetivo está distorcido, o processo não está alinhado. A mensagem, né, a qualidade de um produto ou serviço é altamente influenciada pela qualidade do processo utilizado para produzi-lo. Ou seja, a efetividade desses processos determina a efetividade da organização. Ou seja, quanto melhor for o serviço de transporte, melhor vai ser o resultado da organização. Quanto melhor for o atendimento do passageiro, melhor vai ser a quantidade de pessoas que estão viajando. Tá? E isso tudo é perceptível, né, quando eu olho para a questão do custo da detecção do problema, o custo da detecção da não qualidade. Quanto mais tarde eu descobrir um problema no processo, maior será o custo para resolver isso. Tá? Gravem isso. Quanto mais tempo eu demoro para descobrir o problema, maior vai ser o esforço para me reduzir ele. E o custo da não qualidade, entre alguns, tem uma gama que nós poderíamos citar aqui. Mas tem o refúgio, tem o retrabalho, tem perca de dinheiro, tem perca de tempo, tem danos para a imagem, né, seja do produto, seja do cliente, seja da empresa, né, tem a perda do cliente, tem ações indenizatórias porque a coisa não funcionou da maneira com que era para funcionar, existe um estresse profissional e tudo isso, pessoal, uma pessoa quando não está bem, ela vai acabar não produzindo bem e o produto sai mal feito, que vai chegar mal embalado, que vai chegar para a mão do cliente, o cliente vai reclamar da embalagem, mal embalado ele pode sofrer avarias no transporte. Então percebam que nenhum problema nasce grande, todos nascem pequenos, mas eles conseguem se tornar grandes rapidamente. Tá? E o que nós temos que entender então? Que existe uma condição inerente aos processos e inerente à questão da mudança, né? O Alvin Toffler define o seguinte, que a primeira condição da mudança é que existe um choque, né? Então, ou seja, eu estou parado, eu estou imóvel, então eu estou no ponto de imobilidade, e quando acontece o choque, eu começo um processo de negação, né, que entra nessa questão da defesa. Então eu tenho um processo de negação, né, que já é um processo de defesa, eu não quero mudar por isso, por aquilo e assim por diante. Há um processo de depressão, então por que mudou? Estava tão bom, por que mudou? Agora vamos ter que começar tudo de novo, fazer um novo processo, vou ter que aprender a estudar em EAD, vou ter que começar a criar um tempo diferente, eu não consigo me concentrar, então começa toda uma deprê. Né? Então esse é um processo de defesa, natural quando há um processo de mudança. No entanto, quando eu rompo essa barreira,
né? Eu começo a ir para um outro lado, que é a questão do desafio. Entende? Opa, mas eu vou experimentar. Não, mas até que é legal, eu tenho mais tempo livre, eu posso, ao mesmo tempo que assistir parte da aula, eu posso parar a aula, eu posso ir no banheiro, posso comer, posso assistir um pedaço da minha série favorita. Opa, entende? E aí eu começo a reorganizar. Então, esse é o momento do desafio. Experimentar, né, romper a barreira da depressão para a experimentação, passar a reorganizar, e aí é onde acontece a aprendizagem. Ou seja, eu começo a internalizar toda essa condição, essa nova condição, e aí já não é mais uma condição de mudança, né, é uma condição natural. Tá certo? Então, observe bem esse gráfico aqui, porque ele é a transição entre o início da mudança e o aprendizado. Então, o início da mudança sempre começa com um choque, seja ele qual for, né? Aí eu tenho o meu momento de defesa, eu tenho o meu momento de assumir que isso é natural, mais natural do que eu imagino, e aí eu vou perceber que isso me leva ao processo de aprendizado, né? E tudo isso dentro da organização começa com uma grande dificuldade, né? Que é a dificuldade de engajar pessoas. A Harris Interactive fez uma pesquisa, né, com 23 mil funcionários, né, que atuam nas principais organizações dos Estados Unidos. E o que ela percebeu? Traduzindo, ela percebeu que se fosse um time de futebol, para vocês terem uma ideia, 4 jogadores sabiam para qual lado que é o ataque, aonde que ele tem que fazer gol. 2 estariam preocupados em ganhar o jogo. E 2 jogadores não estariam competindo contra alguém do seu próprio time. Então vejam a bagunça que é isso quando eu levo para dentro de uma empresa. Ou seja, de 11 jogadores, 4 sabem para onde que tem que fazer o gol. Rapaz, isso é maluco. 7 não sabe qual é a direção, ou seja, não sabe qual é a meta. 2 querem ganhar o jogo, os outros 9... não interessa o resultado, né? Não interessa se a empresa vai ter um custo menor ou um custo maior, não interessa, tá? 2 jogadores de 11, né? Menos de 20% estaria competindo contra os caras do mesmo time. Ou seja, eu estou jogando contra dentro da empresa. Imagine isso traduzido no horizonte, vocês podem fazer os cálculos ali, no horizonte de 23 mil funcionários. Então veja o quanto é difícil enganjar as pessoas. E aí que a questão dos processos se sobressai, ou seja, institucionalizar os processos, né? O processo ele tem que ser definido, ele tem que ser documentado, um processo tem que ser treinado, tem que ser praticado, ele tem que ter suporte, um processo tem que ser mantido, né? Tem que ser controlado. Ou seja, essa é a versão 1, 2 ou 3, ele tem que ser verificado, ou seja, foi feito certo, não foi, tem que ser validado, né? Ou seja, além de fez a coisa certa, tem que ser medido, ou seja, tem que ter um indicador. E, de certa forma, ele tem a capacidade de ser melhorado. Então, gravem essa tela. A institucionalização, para você institucionalizar, implantar um processo dentro da tua empresa que se torne efetivo, ele tem que ter esses quesitos, tá certo? E a gestão por processo, a partir disso, ela é uma abordagem que leva a identificar, a desenhar, a executar, a documentar, a medir, a monitorar, a controlar e a melhorar. Já falamos disso anteriormente, né? Nesse mesmo vídeo ainda, né? Os processos de negócios, automatizados ou não, né? Para alcançar os resultados, eles têm que estar alinhados com as estratégias da empresa, com as metas estratégicas da empresa, de uma organização, tá? Então, tudo que nós fazemos, de certa forma, fica dentro desse grande modelo aqui, ó, entende? Desenhar e modelar, implementar o processo, monitorar e controlar, dar uma refinada, ou seja, melhorar ele, tá? Planejar ele, mais uma vez, né? Analisar, e aí desenhar e modelar. Então, não existe modelo pronto, né? Não existe modelo pronto de processo, existe um modelo em constante aprimoramento. Tá? Então não é uma coisa que você faz uma vez e está pronto. Você tem que, de certa forma, melhorar ele, tá? Melhorar a cada passo. E aí nós temos alguns tipos de processo. Tá? Basicamente são 3 tipos de processo. Os primários, que são aqueles essenciais, tá? Os processos de suporte
que é o que está por trás do gerenciamento dos recursos que eu vou utilizar para a confecção do produto ou a prestação do serviço, e o gerenciamento, tá? Que é medir, que é monitorar, que é controlar a atividade e controlar os processos como um todo. Tá certo? Entenderam? Então, são 3 tipos de processo. Grave isso. 3 tipos. Processo primário, processo de suporte e processo de gerenciamento. Processo primário é aquele processo que tem que acontecer. Tá? O processo de suporte é o que gerencia o aparato que eu vou precisar para realizar a atividade. E o processo de gerenciamento, que é a medição dessa questão, de toda essa questão. Tá? E a metodologia de gestão de processos de negócios está dentro desses 6 itens aqui. Tá? O 1, projeto, né? Método, qual é o método, qual é a meta modelo, ou seja, onde eu pretendo chegar, de que maneira que foram feitas as anotações, né? O alinhamento entre as estratégias, que tipo de ferramenta que eu vou utilizar, ele é uma ferramenta A, B, C, tá? Então esse quadro aqui, depois vocês têm no material, né, de vocês podem olhar com bastante calma, que é os passos, né, ou é o ciclo que nós havíamos conversado agora anteriormente, tá certo? E os tipos de atividade, a partir disso, começam com atividades de valor agregado. Tá? Uma atividade de valor agregado, por exemplo, é contactar o cliente dias depois da manutenção para verificar se ele está satisfeito, né, com aquela prestação de serviço. Né? É tentar atrair um feedback do meu cliente. Tem um outro termo chamado hand-off, que é a transferência, né, de controle. Né? Ou seja, transferir um cliente a outro departamento após identificar a necessidade dele. Ou seja, eu sou da assistência técnica, mas ele quer saber sobre o processo financeiro, entende? E aí eu digo, não sei, não é comigo. Então, fazer essa transição dentro da empresa, essa atividade é bastante importante, né? Outro tipo de atividade, o controle e as atividades de controle, né? Então, controles identificam exceções. Então, quer dizer, um controle não é para monitorar aquilo que já é para ser feito, mas é para controlar as exceções. Então, quer dizer, o que fugiu do programado, né? Uma atividade de controle, ela é um ponto de verificação específica de validade, que valida o processo. Então, quer dizer, essa caneta escreve ou não? Como que eu vou saber? A partir do momento que eu testar ela no papel. Opa, testei, escreve. Então tá ok, validou essa caneta. Então essa caneta pode ser expedida. Tá certo? E agora eu vou pedir para vocês essa atividade para vocês enviarem para mim. Tá? Com tudo que a gente falou até agora, vocês vão programar fazer um café da tarde para o professor. Tá? Então, pode ser depois que a gente voltar, mas o que eu quero? Eu quero que vocês estipulem data, hora, o que vai ter, sejam catedráticos, né, catedráticos em elaborar essa atividade. E essa atividade não vai estar no Moodle, essa atividade vai estar só aqui. Então vocês vão me enviar a atividade por e-mail. Então, e o nome da atividade é Café para o Professor. Então eu quero que vocês descrevam, né, descrevam a atividade, Café para o Professor. Tá? Então, mas como que eu vou fazer, professor? Não sei, investiga, entende? Então no dia tal, entende? O horário tal, entende? O professor vai tomar um café na minha casa, vamos tomar um café na padaria tal, entende? Vamos comer tal coisa, entende? Ok? Então façam isso e me enviem. Tá aí uma atividade para ser realizada. Tá certo? Muito bem. O que caracteriza um processo? Não esqueça da atividade. Tá? Passei rapidamente, volta lá e vê o que você precisa fazer. Caracterização do processo. Um processo ele tem propósito, expectativa, indicador de desempenho, evento inicial e evento final, entradas, né, regulação, recursos de suporte, saída e os principais passos. Tá? Vamos ver essa caracterização aí. Identificação do processo. Então, como que eu identifico um processo? Por exemplo, se eu pegar lá café, né? Vamos fazer o café. Então, preparar o café. Identifiquei a atividade. Ou seja, o nome do processo deve sintetizar o conjunto de ações a ser realizado. Aqui tem um exemplo. Geralmente é abrir no infinitivo, né? O termo.
Vendas e produção são nomes da visão funcional. Processar e tratar são nomes que não mostram o que o processo deve fazer. Então, quer dizer, pensa bem, identificar o processo. Então, vamos pensar na atividade de fazer o café. Então, seria passar, coar o café. Ok? Essa é uma atividade. Coar o café. Como que é o processo? O processo é um pouco diferente. Tá? Eu vou pegar, vou posicionar, vou colocar tantas colheres. Então, tem essa pequena definição. Tem vários exemplos na internet que vocês podem utilizar. Tá? Propósito é aquilo que responde para que o processo existe. Né? Ou seja, o processo de fazer o café. Por que existe aquele processo? Esse processo existe para comemorarmos o retorno das aulas. Tá? O processo existe para algo específico. Tá? Isso é o propósito. Tá? Cuidado para não confundir propósito com meta. Tá? Então a meta é fazer o café. Entende? Fazer o café é para o professor. Entende? Qual é o propósito? Comemorar. Ou seja, diferente. Tá? Cuidado para não confundir com lista de atividade. Não é lista de atividade. Entende? É um pouco diferenciado. Propósito. Né? Propósito. Para que o processo existe? Preparar e entregar pizza ou atender pedido de pizza? Pensa aí. Qual é a diferença entre essas duas questões? Tá? O que é a expectativa? Expectativa define quais são as características do processo ideal. Né? Determina os valores, né, o atributo de valor do processo em si para os stakeholders. Né? Qual é a expectativa? Né? Qual é a expectativa que se cria a partir de uma necessidade? Né? O que o indivíduo espera a partir por exemplo, da solicitação, né, ou da compra de uma pizza? Tá? Indicadores. Indicador é um número. Tá? Indicador é um número que tem a ver com a expectativa. Então, eu pretendo vender quanto? Isso está dentro da minha proforma, do que eu espero. Entende? O quanto esse indicador significa. Indicador, lembra, indicador sempre indica. Indicador é um número. Tá? 1, 10, 20, 30, 40. Então, esse indicador tem que estar alinhado com a meta. Evento inicial e evento final é imprescindível. Né? Então, quando nós falamos de um processo, de um projeto, ele tem que ter uma data inicial e uma data final. Tá? Por mais que tenha que se repetir várias vezes, mas o processo ele tem que ter um ponto de start e um ponto de final. Tá? Sempre ele tem que ter. Se você vai estar associado com um evento A, um evento B, não interessa, mas o evento tem que ter tempo inicial e tempo final. Tá? Observe aqui, nós temos um exemplo, né, de atender o pedido de pizza, né, desde a recepção até a entrega. Se vocês olharem aqui desse lado, nós temos o telefone toca, né, o pedido é anotado, o pedido é aprovado. Daí começa toda uma situação, né, onde o processo começa, onde o processo termina. Então, qual é o processo? Né? Pedido está pronto, entrega é programada, pedido é entregue, pagamento é recebido. Então, aonde que começa e aonde que termina o processo? Tá? Então, quer dizer, o evento é o todo. O evento aqui é o todo. Então, qual que é o evento inicial? Tocar o telefone. Qual que é o evento final? Pagamento e recebimento. Entenderam? Então, quer dizer, esse horizonte, esse espaço amostral aqui, é o que concretiza atender o pedido de pizza. E não simplesmente o telefone toca. Tá certo? Então, quer dizer, onde o processo começa? Começa quando atende o telefone. Onde ele termina? Ele termina com o recebimento, com o pagamento. Tá? E a análise do processo passa pela importância de entender o processo. Essa figura aqui, o que ela está dizendo para vocês aí? Tá? Que cada um desses personagens, ele está vendo esse grande mamífero de uma maneira diferente. Né? Quem olha aqui para o marfim aqui, está dizendo o seguinte: puta, isso aqui é uma lança. Né? O outro está dizendo: poxa, aqui em cima tem um ventilador. Aqui é uma parede. Né?
Oh, aqui eu tenho uma corda, entende? É uma árvore, tá vendo? E olha esse aqui então, né? Como que o cliente explicou, né? O que o cliente realmente quer? O cliente quer isso aqui, ó, ele quer um balanço com o pneu, tá? Mas aí como eu tenho várias pessoas dentro da minha empresa, dependendo da medida com que esse pedido vai passando dentro da empresa, as interpretações são muitas. Veja, como que o cliente explicou? O cliente explicou isso aqui, tá? Mas isso foi a maneira que o indivíduo entendeu. Como que o líder de projeto entendeu? Dessa maneira. Como que o analista projetou? Como que o programador construiu? Como que o consultor de negócios descreveu, né? Como que o projeto foi documentado? Nada. Olha o perigo, né? Que funcionalidades foram instaladas? Né? Como que o cliente foi cobrado? Olha aqui, foi cobrado por uma montanha russa. Entende? Como foi mantido? O que o cliente realmente queria? Entenderam? Então, quer dizer, a gestão por processo, ela visa mitigar esse tipo de problema, tá? E aí eu vou deixar para vocês aqui, para finalizar, tá? Estratégias e técnicas. Então nós temos custo ABC, ciclo de tempo, análise de padrão, causa raiz, importante para quebrar a resistência, tá ali enfatizado, what if, ou seja, a simulação, né? Desempenho humano, cuidado com os critérios quando se fala de desempenho humano, né? Nem todo mundo é igual. Então não dá para criar uma matriz, modelo e tentar enquadrar todo mundo ali dentro, né? Painel de gestão à vista, isso aqui a gente vai ver também lá na questão da qualidade, entende? Isso é muito interessante. E modelagem de processo. Tá? Então essas estratégias e técnicas, nós não vamos tratar disso agora. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos estar falando de qualidade e algumas dessas aqui vão estar incutidas no processo de qualidade. E aí, daí sim, nós vamos voltar a falar de projetos, de processo, dentro dos princípios da qualidade. Tá ok? Então, a nossa aula hoje, ela acaba encerrando aqui, tá? Lembre que vocês têm um trabalhinho para fazer ali, que é a respeito do café, tá? Quem pulou o vídeo, volta lá e veja que tem um trabalhinho, né, para fazer. Eu quero isso rapidamente feito e manda por e-mail. Entende? Mas quando que eu tenho que mandar? Manda quando você terminar aí na próxima semana, tá? Não vai me mandar no final do semestre, porque também não vai adiantar. Entendeu? O interessante é que a gente faça o conteúdo e daí você já faça essa pequena atividade aí, que é fazer um café para o professor. Tá certo? Então volta lá e dá uma olhadinha se você ainda não viu, tá? E aqui, né, para fechar a aula, então, finalizamos essa gestão por processos, né? Então, na próxima aula vamos falar de sistemas da qualidade, sistema de logística, de reengenharia, né? Principalmente as bases filosóficas que dão norte para toda essa condição. E certamente falaremos, se não na próxima, né, lá no dia 1º/6, a gente pode falar sobre algumas ferramentas dessa que estavam ali, que voltam o olhar para a administração por processo. Tá certo? Muito obrigado, né? Espero que essa aula tenha sido boa para vocês, né? Eu preparei ela sintetizando todo um conhecimento, mas a administração por projeto, ela é uma disciplina, na verdade, né? Então teríamos um semestre inteiro para falar sobre tal perspectiva, mas penso que tentei sintetizar o máximo possível para que vocês pudessem conhecer sobre tal condição, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer situação que vocês tenham aí inerente a essa aula, me coloco à disposição de vocês, tá ok? Um abraço a todos, né? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, até mais, gente.